Aí foi 1 hora com uma das lendas do jazz, no mínimo uma das 3 grandes cantoras do jazz. As outras duas são a Ella Fitzgerald e a Sarah Vaughan, cada uma particularidade. A Billie dá para dizer que é pela interpretação, pela emoção. Ela cantava a vida, ela selecionava o repertório de acordo com aquilo que a tocava realmente. O Isso olhar dela, assim, o olhar passa muito, principalmente quando ela canta Strange Fruit, por exemplo, e outras canções que ali fala da discriminação racial, né? Quando o tema da canção, essa fruta estranha, era, na verdade, uma denúncia às ações do Ku Klux Klan, que pendurava ou enforcava, né, sim, a população negra nas árvores. sim, sim. Então, o cultor olhando aquilo, mas que fruta estranha que dá nessa árvore, né? Na verdade, é uma denúncia a isso. E ela cantava com toda a emoção, né, que ela sentia. Que como uma mulher negra no início do século XX, nos Estados Unidos, ela sofreu muita discriminação. Mas o interessante é que ela cantava com a alma mesmo, É, né? esse é o diferencial. E a voz dela é tão maravilhosa que ela não precisa de muitos instrumentos para botar toda aquela alma. A dela não tinha um grande alcance, né? Diferente da Sarah Vaughan, por exemplo, que era uma cantora que alcançava notas altas e baixas, né? Ela conseguia variar do agudo para o grave. A Billie não, a Billie se destacava realmente pela emoção. E dá para dizer que ela cantava a vida dela, então são canções muitas vezes tristes, né? Porque a vida dela, desde o início, nunca foi fácil. Começou já. Né? A Billie Holiday nasce depois. Quem nasceu antes foi a Eleanora Fagan, que era o nome de batismo dela, né? Que época é isso? Ela nasceu em 1915. Então, o ano passado foi comemorado o centenário dela, né? Ela nasceu em abril de 1915. E ela nasceu de uma família que era totalmente desestruturada. Na verdade, a mãe dela era uma adolescente de 16 anos que engravidou de um outro adolescente, um rapaz de 18 anos que tocava guitarra e banjo em bandas de jazz. Que a mãe dela teve a Billie, né? Ou a Eleonora, nesse caso. O Clarence Holiday, que é o pai dela, vai embora, né? Disse, eu quero seguir minha carreira e abandonou a mulher e a criança, né? E daí foi seguir. E isso a Sadie, que é a Sarah, conhecida como Sadie, a mãe dela morava na Filadélfia, não consegue criar a filha também, precisa trabalhar, ela é expulsa de casa pelos pais, né? Disseram, engravidar, desonrou a família, aquelas coisas. Então agora está expulsa de casa também. Então, o que acontece é que ela deixa a criança com familiares. Na verdade, ela deixa com uma meia-irmã dela para cuidar, e essa meia-irmã também não pode cuidar, então quem cuida, na verdade, é a sogra dessa meia-irmã. Então, é bem bagunçado esse início de vida dela. Pelo menos os 10 primeiros anos dela mal vê a mãe. Quando a mãe pode, ela ia a filha, porque a mãe dela trabalhava em vagões de trem, servindo, né, como garçonete. Então ela passava viajando por vários lugares, né? E a Billie Holiday vai ter dificuldade na escola quando é criança, não tem como imaginar, né, como não seria dessa forma, não tinha nenhuma estrutura, não tinha quem a orientasse. E como é que começou? Bom, a música, no caso. A música surge depois, que ainda ela, com 10 anos, ela é mandada para um reformatório, que ela não quer ficar na escola, né? Então aí ela fica durante uns meses lá, aí depois a mãe consegue, durante 10 anos, a mãe consegue juntar algum dinheiro e daí consegue montar um restaurante. Daí volta para Filadélfia e aí a Billie Holiday vai ajudar ela no restaurante, né? E fazendo serviço doméstico e limpeza. Só que na véspera do Natal de 26, a Billie Holiday tinha 11 anos, quando a mãe chega em casa, descobre um vizinho que tinha invadido a casa e estava tentando estuprar a menina. Né? E aí, então,
mais um trauma que fica, mas aí a mãe dela conseguiu lutar com o cara, chamaram a polícia, ele foi preso, então sabe que não chegou a consumar, né, ainda bem, mas ainda assim ela passou por um trauma, né, e enfim, a mãe dela depois não consegue manter aquele restaurante e aí começa a trabalhar de novo no antigo emprego e de novo em Billie Holiday, assim, né, para parentes para cuidarem. E aí ela vai de novo para um reformatório. Quando sai, ela daí consegue arranjar um emprego como garota de recados num bordel. Daí ela começa enfim, levar, né, dos clientes para as prostitutas para os clientes e para que, né, serviço de dança, esse tipo de coisa. E aí, mas aí é no bordel que ela começa a ouvir os discos da Bessie Smith e do Louis Armstrong. Então ali ela começa a se interessar por música, né? E aí ela depois a mãe volta de novo, e elas acabam se encontrando, mas é bem tumultuado assim. Até que a mãe então decide ir para Nova York, vai para o Harlem, pro bairro, que era o bairro onde vivia a maior parte da população negra, né? E aí a Billie Holiday, depois de alguns, vai atrás da mãe, então. Daí estão as duas morando lá, e elas alugavam uma casa numa pensão cuja dona era uma cafetina, ela era dona de um outro bordel lá. E aí a mãe, para conseguir se sustentar, passa a se prostituir. Poucos meses depois, a Billie Holiday, que não tinha nem 14 anos ainda, também começa a se prostituir, né, para conseguir se manter. Então dá para entender por que, né, o tema das canções, né, que ela escolhia para interpretar serem tão doloridas, né, de homens que as maltrata e tudo mais, né. Ela fala muito da ausência também, né? Quando você vai voltar, quando você vai morar, também da mãe dela que vai e vem, vai e vem. E do pai, ela sentiu a ausência do pai a vida toda. E ela sabia quem era o pai. Depois, mais tarde, quando ela vai escolher guitarristas para tocar na banda, ela sempre evitou chamar o pai dela. Seria um choque, né? Estranho, assim. Billie vem disso que ela gostava, que era Billie Dove. E Holiday do pai, Clarence Holiday, né, que nunca assumiu, mas daí ela canta o sobrenome dele. É isso. Mas o nome não está na certidão de nascimento dela. Tá só o sobrenome da mãe, que é Fagan. Mãe solteira. É. Por ser mãe solteira. É. Então, como ele não assumiu, ela acabou adotando o sobrenome artístico, né? Mas não na certidão de nascimento mesmo. Mas, enfim, quando ela está em Nova York, o bordel é fechado, dá uma batida policial, semelhante ao que acontece naquele filme ali que a gente estava assistindo, Storyville, né, que a polícia chega e manda todo mundo embora. Sai todo mundo junto com as malas. Então, vai agora a mãe e a filha presas, aí ficam mais um tempo na prisão. Quando a Billie volta, ela passa a se apresentar cantando por trocados em clubes noturnos, assim, em Nova York, em Nova Jersey. E aí depois disso começa a chamar um pouco de atenção, assim, e tal, e aí começam a ver que era diferente a voz dela. Ela buscava muito as cantoras blues que interpretavam. Até então as cantoras de jazz eram como... tinha muita herança ainda da música popular italiana, pensar assim, né, que aquele jogando a voz lá em cima, isso que o tipo de voz dela não encaixava nisso, né. E ela começa a cantar atrás da batida da música, e isso começa a chamar a atenção do público, e começa a ver, não, mas essa guria é bem distinta, né? A voz dela é completamente diferente, e achavam estranho, mas agradava, né? E aí ela, em 1935, ela estava com 19 para 20 anos, ela é chamada para fazer aquele curta-metragem que a gente assistiu no início, que é o Symphony in Black, que é uma composição do Duke Ellington. E ali ela começa, então, essa relação com o cinema, né? Que também não foi muito longa, porque a vida dela, tão tumultuada, acabavam que, às vezes, não era melhor não contratar ela para não ter problema no set, né, de filmagem. Mas ali ela começa a se tornar conhecida, ela começa a tocar com um pianista, que é o Teddy Wilson, que é um pianista muito importante dos anos 30, e aí com ela, eles começam a gravar canções pop, assim, porque a gravadora queria, é isso que dá dinheiro, então vamos tocar isso mesmo. E aí eles não tinham um arranjador, então era tudo muito de improviso, então eram baratos os discos deles,
mas vendiam bem. E ela se torna distinta de novo por outro motivo. Ela pegava umas canções medíocres, sabe, que jamais as pessoas iriam se interessar no jazz, mas ela pegava, cantava, e essas canções acabaram se tornando standard. Depois entraram para o repertório jazzístico por causa dela. Né? Então, entre 30 e 38, ela toca com o Teddy Wilson, começa a ganhar algum dinheiro, aí começa a ajudar a mãe gasta esse dinheiro. A gente está fazendo um evento aqui agora, no momento. Depois, e no final dos anos 30, ela... Esqueci, agora perdi. Aí ela vai tocar com Count Basie, né, que aparece... ela estava nesse período com o Teddy Wilson gravando, então a partir de 37 ela é contratada pelo Count Basie, que é um dos grandes músicos da era do swing dos anos 70, né? Onde então ele já está fazendo bastante sucesso e tudo mais e contrata ela para cantar na banda. E aí interessante é que ela também não consegue ficar muito tempo por causa dos problemas de droga, né? Heroína, que ela era viciada. E bebia demais, então ela começava a faltar alguns compromissos, então por mais que o público gostasse dela, ela na hora que disse, olha, profissionalmente não dá. O Count Basie gostava dela, né, das interpretações, mas não dava, chegava um compromisso e daí ela faltava, ou acontecia alguma coisa, brigava com os outros músicos, enfim, ela é demitida. Mas ela não fica muito tempo sem emprego. Cerca de um mês depois, ela é contratada por outro grande band leader da época, que é o Artie Shaw. Aí só tem um problema, o Artie Shaw é branco. E antes as bandas eram assim, bandas de brancos e bandas de negros, e não misturavam. Porque se misturasse, o problema era grande, que o público era muito racista, né? Não aceitava. Então o que é se a Billie Holiday começa a ter que usar um pó branco no rosto para se apresentar, e aí a plateia começa a dizer, mas sabe, não é tão branca assim, e começa a ficar um incômodo, né? E o público começa a ser hostil mesmo, né? Principalmente quando eles viajam pelos estados do sul norte-americano. E aí eles chega um momento em que o Artie Shaw também diz, não dá para continuar assim, né? Porque eles iam se apresentar, a plateia xingava, né? E não queria ouvir a música. Estava olhando só a cor da pele dela, né? Não estava se preocupando com a questão artística. Ela chegava nos hotéis, nos restaurantes e dizia, se tu quiser comer, tu tem que entrar pela cozinha e comer, porque aqui a gente só serve branco. Para você entrar no elevador, tem que ir pelo elevador de serviço, subir escada, sabe? E aí ela ficava irada, né? E brigava, e aí tentavam consertar a coisa, até que ela foi demitida da banda, porque se tornou uma situação insustentável, né? Aí depois, o que acontece também, ela é coberta pelo John Raymond, que é um dos grandes produtores, um dos homens importantes, não músicos, mas muito importantes na história do jazz, né? Que consegue fazer com que ela tenha mais visibilidade e tudo mais. Nos anos 40 é quando ela, já em carreira solo, então, tem mais sucesso, os discos dela começam a vender bem, porque ela sabia fazer boas parcerias também. E ela começa a ser requisitada pelos outros músicos, né? E aí, os anos 40 é o período onde a voz dela está melhor e onde vende mais discos também. Mas ela consegue se equilibrar? Não, ela teve vários relacionamentos, todos muito destrutivos, né? Geralmente ela se relacionava com homens que abusavam, batiam e acabava aliviando isso no consumo de drogas, né? É comum ver fotos dela onde ela está de manga comprida, assim, porque não podia aparecer as marcas, né? Que ela injetava heroína, né, pela veia. Então era ao mesmo tempo em que ela crescia profissionalmente, a vida dela era os frangalhos, né? Isso é uma tônica inteira dela. Ela grava aquela canção que a gente começou comentando, Strange Fruit, que se torna o maior sucesso comercial dela, porque do outro tinha uma outra canção também que foi bem pop, assim, que tocava nos Jukebox, aquela What a Little Moonlight Can Do, que ela interpretou aqui também.
Mas Strange Fruit não saiu mais do repertório dela, né? Ficou sempre Sei. ali, se tornou uma marca mesmo, né? Ninguém interpretava como ela, com tanta emoção e tudo mais. Ainda que outras cantoras, posso dizer, têm mais técnica, né? Maior alcance, não necessariamente técnica, mas maior alcance de voz, um vibrato com melhor qualidade e tudo mais, a diferencial dela é a parte emocional mesmo, que conseguia público, né? Nos anos 50, ela, por ter essa vida de consumo de drogas e relacionamentos fracassados e tudo mais, a saúde dela começa a declinar bastante. Então, ali é quando vai se notando a voz mais rouca. Em algumas aqui a gente nota que a voz dela já está menor, né? Bem mais arranhada do que era no início da carreira. E aí isso vai ser uma tônica mesmo. E a partir dos anos 50 ela começa a gravar mais canções pop mesmo, mais baladas, que também já não exigem mais tanto da voz, não precisa dar agudo, né, levantada. Já não tem mais tanto swing na voz. E em 57 ela grava esse especial da CBS, que é esse último que nós assistimos aqui, que tardiamente as TVs americanas descobriram a importância do jazz, né? Se a gente pensar, a primeira gravação de jazz é de 1917. Esse programa da CBS foi gravado 40 anos depois, em 57, né? Enquanto isso, os europeus já gravavam os concertos dos músicos americanos. Eles iam para a Europa, eles eram considerados grandes músicos, grandes compositores. Nos Estados Unidos demorou porque tinha essa questão racial, né, que barrava bastante. E aí, em 57, a CBS resolve juntar vários músicos importantes e consegue fazer um programa que é de 1 hora, que é excelente. Esse aqui é a última parte, né, que é onde ela aparece ali rodeada por um timaço de músicos de jazz, né. Só tem o naipe de sopros ali, é incrível. Tem Coleman Hawkins, que a gente vai ver semana que vem, Ben Webster, Jerry Mulligan, tem o Roy Eldridge no trompete, o Vic Dickinson no trombone. E ali ela interpreta uma das canções dela e já em final de carreira. Final de carreira, né? Então é uma pena que não se tem registros lá dos anos 30 ou anos 40 mesmo, né? O que se tem mais é do período mais decadente dela mesmo. Portanto que faltava 2 anos só para ela morrer. Ela morre em 59. No fígado, cirrose hepática, porque o médico disse para ela descobriu em 59 que ela estava com cirrose, e o médico disse para ela, tem que parar de beber. Aí ela para por um curto período, mas não consegue, e continua, como? É bem semelhante Aliás, né, ela a história de vida, né, de abuso de substâncias e tudo mais, e de ser uma figura autodestrutiva, né? Então ela não consegue parar de beber, e aí a situação só piora. E o curioso é que daí em 59 ela perde 9 quilos e é mandada para o hospital. E aí, estando no hospital, ela recebe voz de prisão, ela está na cama. Ela recebe voz de prisão porque ela era possuidora de drogas, né, no ponto dela. Fazem uma batida e descobrem que ela tinha drogas e tal. Era um problema recorrente que ela já teve. No final dos anos, quando ela estava ainda no auge, ela estava vendendo muitos discos. E ela é presa também por posse de drogas, e depois ela perde o direito de tocar nos grandes clubes de Nova York, onde serviço bebida alcoólica ela não poderia tocar. Era uma punição que outros músicos de jazz tiveram também, o Thelonious Monk teve, entre outros. E aí ela só podia se apresentar ou fora de Nova York. O músico era praticamente um ostracismo, né? Estava fora do grande público. Ou então se apresentar em lugares que não serviam bebida alcoólica, daí geralmente tinha que ser de tarde, em cinema, coisa assim, e daí aproveitavam e pagavam muito pouco, né? Então ela também começa a ter sérios problemas financeiros mesmo.
Depois ela consegue uma retomada na carreira quando muda de empresário e ela se apresenta no Carnegie Hall, que é uma das grandes casas de espetáculos de Nova York, né? Antes só se apresentam músicos de música clássica, mas depois o jazz começa a conquistar e ela consegue vender todos os ingressos, e é um espetáculo de casa lotada e tudo mais. E ainda consegue ter essa retomada na carreira, né? Mas depois ela perde todo o dinheiro de novo, com consumo de drogas e de bebida. E aí, como eu estava falando, quando ela está no leito de morte, ela recebe voz de prisão. Então, até poucas horas antes da morte, os guardas estavam na porta. Aí até que chega uma ordem do juiz e diz, não, agora os guardas não... Ela não vai fugir. E não foge mesmo. Poucas horas depois ela morre, em 59, né? E aí o que... morre a pessoa, mas a lenda continua, né? Porque até hoje a Billie Holiday continua influenciando muitos cantores e cantoras. O Frank Sinatra mesmo disse que a maior influência dele foi a Holiday, né? Ainda que o estilo e o canto não seja igual, mas pela emoção, pela interpretação, né, ele se diz muito influenciado por ela. E aí vão surgindo outros músicos que vão reconhecendo no timbre de voz dela o que ela sempre quis, que é soar como um instrumento de sopro, né? Ela queria soar como o trompete do Louis Armstrong, então ela até foi criada a ele. E de certo modo pode se comparar também à voz, né? Porque assim como o Louis Armstrong, voz rouca, e o Louis Armstrong dá para dizer que ele só é capaz de cantar jazz, vai cantar outra coisa, parece que não combina, né? Que é uma voz rouca, mas no jazz casa perfeitamente. A Billie Holiday, se fosse cantar outra coisa, talvez faltasse algo ali, mas no jazz encaixa perfeitamente também. E aí ela conseguiu se tornar uma lenda, né, do jazz, mesmo faltando alguns elementos, ela preenchia a emoção dela.